Graça e paz seja sobre o seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Esse domingo de Páscoa nos confere a oportunidade, o privilégio de podermos mergulhar sobre esse sentido tão nobre da Páscoa. No ano passado eu estive ministrando sobre a primeira Páscoa no Antigo Testamento. Muito obrigado, Denise, Deus abençoe. No Antigo Testamento, que foi em Êxodo 12, que foi uma sombra da Páscoa que aconteceu no Novo Testamento, que é o Cordeiro Perfeito. Porque no Antigo Testamento, a última das 10 pragas, como os irmãos sabem, na libertação do povo de Israel do Egito, a última das 10 pragas foi a morte do primogênito, onde ia passar sobre a casa o anjo ali, e todos aqueles que não tivessem o que, gente? A marca do sangue do Cordeiro, no umbral, ou nos umbrais da porta da casa ali, esse espírito mataria o primogênito. Todos aqueles que não tivessem a ordem de Deus, era justamente que o povo de Israel, para que não sofresse dessa morte, que trouxe a libertação definitiva ali, do povo do Egito, depois de 430 anos, a orientação de Deus é que eles pegassem justamente um cordeiro, matassem esse cordeiro e se alimentasse o cordeiro, cada um dentro da sua casa, e o sangue, isso está em Êxodo 12, o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta. E como assim aconteceu, quando esse anjo passou, aonde havia a marca do sangue do cordeiro, a morte não pôde encontrar ali uma vida para ceifar. E essa verdade a gente vê quando João Batista olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio como o Cordeiro de Deus, com um sacrifício perfeito. E como nós vimos aqui nessa dança e nessa adoração, através do louvor e da dança, através do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, a morte não tem mais poder sobre mim, sobre você. Porque quem crer nele, ainda que morra, viverá eternamente com ele. Então, ainda que nós morramos, nós viveremos eternamente, porque em nós está a marca do sangue do Cordeiro. A gente que ouve isso, essa semana eu fiquei em um conflito, né? A gente que tem filho começa a vivenciar essas experiências de forma ainda mais aproximada. E nas esferas da sociedade, não sei vocês, mas em algumas esferas da sociedade que eu fui, 99% dos lugares, a celebração da Páscoa tinha a ver com o quê? Coelho que bota ovo, já é, sim, diferenciado, né? Coelho que bota ovo, e o ovo ainda de quê? Chocolate. Levo para a escola, e eu fiquei num conflito, falei, amor, a próximo ano vou falar com a Helena já uns 15 dias antes, porque foi difícil, até hoje no carro, estou tentando arrancar dela o coelhinho da Páscoa que traz para mim. Porque vai para a escola, aí vai para não sei o que, balé, e recebe, orelhinho, vai na natação, não sei o que, vai coisa, tempo todo, coelhinho, Páscoa, ovinho, da Páscoa. Gente, olha como que o diabo faz, pega algo tão tremendo, tão espiritual, tão poderoso, e distorce com uma aberração do significado, sim ou não? Do significado é uma aberração. Comer chocolate é coisa boa, ou não, né? Não tem nenhum pecado, comprar, presentear, tudo bem. O negócio é a aberração do significado que está impregnado na sociedade. E poucos entendem esse significado daquilo que aconteceu de tremendo, que tem a ver com a nossa vida eterna. A vida eterna da humanidade, um sacrifício tão tremendo, para que nós pudéssemos celebrar a Páscoa. E a sociedade muitas vezes celebra, sociedade que não conhece a Cristo, celebra de forma tão distorcida. Então nessa noite eu quero trazer aos olhos, olhando para o Novo Testamento em especial, justamente sobre essa Páscoa. Então pode colocar no telão, por fineza, à luz da palavra de Deus.
Porque foi até uma ordenança em Êxodo 12, que devesse celebrar essa Páscoa perpetuamente, o povo de Israel. E nós vemos Jesus na ceia, na última ceia ali, no último momento com os discípulos, ele justamente fazendo isso na Páscoa, que foi na Páscoa, na sexta-feira, que aconteceu esse sacrifício, né, a traição, a entrega, a crucificação. Então nós vamos ver essa realidade da Páscoa do Novo Testamento, com as implicações da essência do Evangelho, do que de fato carrega o Evangelho. Nós cantamos aqui, tão linda essa canção, né? Que canção, que letra tão profunda. Nós temos paz com Deus, e hoje nós vivemos um mundo, em que as pessoas estão em busca de paz, sim ou não, gente? Busca de paz, seja da micro a macro, o mundo está em guerra, sejam guerras militares, de nações, ou guerras familiares, ou guerras interpessoais, ou guerras internas e emocionais. As pessoas estão em conflito na alma. Hoje, as pessoas são tão desejosas de ir atrás de uma paz, que estão em busca, às vezes, para conseguir ter paz, precisam de uma paz química. Alguns através de drogas, para tentar alcançar paz. Outros através até mesmo, né, tem os seus valores, os seus procedimentos. A gente sabe dessa questão da importância do remédio, mas a gente vê também através do uso diante da sociedade, o quanto que a nossa alma está em guerra. Os ansiolíticos, não me falha a memória, é um dos segundos, o Rivotril, por exemplo, um dos segundos ou terceiro mais vendido no Brasil. São os ansiolíticos. Não estou falando que é pecado você tomar, não. Deus deu inteligência para o homem, para um tratamento. Mas isso mostra a realidade do nosso coração, sim ou não, gente? Uma paz química. O mundo está gritando por paz. Quantos de nós estamos com a alma atribulada, com a mente atribulada, né? Como se tornou um conceito coloquial, né? Do psiquiatra cristão Augusto Cury, SPA, síndrome do pensamento acelerado, que é uma das características psíquicas do ansioso. A ansiedade talvez seja o mal do século, porque o mundo está gritando por paz. E aonde está a paz? O príncipe da paz. Eis que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Somente o príncipe da paz pode gerar em nós paz com Deus e paz de Deus. São essas duas esferas e dimensões da paz. Tem a paz com Deus, que você só consegue a paz com Deus através de um encontro com Jesus. É esse reconectar do homem com Deus, através do sangue de Jesus. Quando você o recebe como seu Salvador, você recebe a paz com Deus. E só é possível você ter paz de Deus, genuína, se você tiver paz com Deus. Porque quem carrega a verdadeira paz é quem? Aquele que é o príncipe da paz. Aí sim, quando nós temos paz com Deus, nós podemos viver a realidade. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam apresentados diante de Deus as vossas petições e orações com ações de graças. E o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Não sei como está a sua alma aqui nessa noite, mas nós temos a resposta, e está presente neste lugar aquele que é o príncipe da paz. Eu quero declarar sobre as nossas vidas que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, é o que vai governar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Mas não é isso que eu ia pregar, não. Mateus capítulo de número 27. Mas essa palavra é para alguém nessa noite. Mateus 27, verso 32. Você pode permanecer assentado, porque eu vou ler um trecho mais extenso, e que é válido nós lermos, para a gente poder mergulhar. Achei que o Alexandre ia até pregar aqui, o presbítero Alexandre, na hora que ele leu Mateus 27, foi pronto, vou nem... Vai sobrar mais nada para eu pregar. Leu Mateus 27, foi pronto, e agora? Eu fiquei...
Mateus 27, verso, então só vou complementar aqui, tá bom? Mateus 27, verso 32. É o Senhor conectando aí o coração, né? O Espírito. Mateus 27, verso 32 diz assim: ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificar, dividiram as roupas dele. Tenta vivenciar essa realidade na sua mente. Tirando sortes, rasgaram as roupas de Jesus. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Vamos ler juntos? Este é Jesus, o Rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insulto, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Olha só, ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele confiou em Deus. Que o Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Verso 44, igualmente os insultavam os ladrões, até os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Verso 45, o que está escrito aí? Vamos ler juntos esse verso 45? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa o quê? Meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Verso 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, bebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o que aconteceu? O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha só, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo gente dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram o quê? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verso 28, capítulo 28, para encerrar. Esse é o drama da crucificação e da morte. Agora eu quero trazer aqui sobre a glória da ressurreição. Mateus 28, verso 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Não tenham medo. Vou dizer mais uma vez para você receber no seu coração: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Pode aplaudir a Ele, porque Ele vivo está. Glória a Deus. E foi num domingo de Páscoa.
como hoje, que Ele ressuscitou. Hoje eu gostaria de falar, deu certo os slides? Eu gostaria de conversar sobre essa Páscoa, na realidade do Novo Testamento, sendo que o Antigo é uma sombra, dessa humilhante cruz, que nós lemos aqui, até a gloriosa ressurreição dos mortos. Isso aqui é a essência do nosso cristianismo. Nós só estamos aqui por causa disso. Essa é a realidade central da nossa vida. Então, a minha oração aqui, pela graça de Deus, o Espírito Santo fale ao nosso coração, gerando temor diante da presença de Deus e do sacrifício do Cordeiro de Deus essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os estudiosos afirmam que a crucificação, ela surgiu na época ali dos persas, na época dos fenícios, mas quem particularmente usou a crucificação foram os romanos, o Império Romano. Interessante que os romanos, eles aplicavam a pena da crucificação, mas eles diziam que nenhum romano poderia ser crucificado, nenhum. Eles aplicavam essa pena, mas nenhum romano poderia. Eram algumas raríssimas exceções que algum romano poderia. Por quê? Por que você acredita que nenhum romano poderia ser crucificado, apesar deles aplicarem isso? Porque a crucificação era a mais dolorosa e a mais vergonhosa pena de execução a um criminoso naquela época. A mais dolorosa de todas. Pensa na pena. Vamos aplicar a pena mais dolorosa, crucificação. Vamos aplicar a pena mais humilhante, que vai trazer a maior vergonha para o indivíduo. Aí eles definiam a crucificação. Os romanos que aplicavam essa pena, eles não davam essa pena para nenhum outro romano. Raríssimas exceções. Coloca um comentário de um estadista, por gentileza, próximo slide. Um estadista e filósofo romano daquela época, que é Cícero. Olha o que ele escreveu sobre a crucificação. A crucificação é o mais cruel e vergonhoso dos castigos, que este jamais se aproxime do corpo de um cidadão romano, e nem sequer, olha só, nem sequer chegue perto de seus, o que está escrito ali, gente? De seus pensamentos, olhos, ouvidos. Olha o que eles estão dizendo. Observem, a crucificação que Cícero está dizendo, esse estadista, que era filósofo também, ela é tão humilhante, tão cruel, que não podia ser nem cogitada, mesmo se o camarada tivesse cometido um crime assim, hediondo, cometido um crime terrível. Pode ser um homicídio, um homicida, um roubador, pode ser um Barrabás, pode ser um torturador, pode ser, sei lá, um homem terrível da sociedade, mas que não pode aplicar a crucificação se ele for romano, porque não pode, é terrível demais, é humilhação inacreditável. Mas o cara foi um homicida, o cara matou, é criança, não pode aplicar, é terrível demais, é vergonhosa demais. Warren Wiersbe, coloca o próximo slide, que é um outro comentarista bíblico, ele chega a afirmar que a crucificação era uma pena tão degradante que sequer era mencionada nas altas rodas da sociedade. Ou seja, as pessoas mais nobres da sociedade, elas nem conversavam sobre esse assunto como a gente está conversando aqui sobre crucificação. Isso não saía no vocabulário, não era um assunto que poderia vir, porque era muito cruel, era muita humilhação essa ação, esse ato. Era muito terrível. A gente que não tem presenciado, você não passa nas ruas da cidade e vê isso. Mas aquele povo não podia nem conversar sobre esse assunto. Lembra no slide anterior? Que não podia nem condenar, e nem pelo pensamento, não podia nem pensar sobre isso. Porque a crucificação era terrível. Ou seja, olhando dos olhos dos historiadores daquela época, quem que viveu essa realidade de perto, a gente observa que a crucificação era a pior, era a mais cruel, a mais vexatória, a mais terrível, a mais dolorosa condenação da época. Era uma pena assim capital, reservada para os criminosos mais sórdidos da sociedade, os piores dos piores, dos piores dos piores.
Confrontador é olhar para esse texto e ver que foi justamente sobre essa pena que Jesus foi condenado. Pode passar o próximo slide, por fineza. Eu não disse que foi um criminoso condenado. Eu não disse que foi Barrabás condenado. Eu não disse que foi um assaltante, um homicida. Não, o Filho de Deus. O mestre do amor. Aquele que olhava o cego e curava. Aquele que via os leprosos e tirava suas chagas. Aquele que via um homem perturbado, que ninguém dava conta dele, no meio dos sepulcros, e com uma palavra trazia vida, libertação para esse homem. Jesus foi condenado a essa mais sórdida e terrível. O Deus da graça, o Deus do amor, da compaixão, da misericórdia. Os ingratos homens o condenaram à cruz. E nessa crucificação que Jesus foi condenado, antes de vivenciá-la literalmente sobre o seu corpo, ele passou por pelo menos cerca de 6 estágios de julgamento ali, ouvindo muitas delas, ou grande parte delas em silêncio, na verdade em silêncio. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Acusações absurdas, como aqui nós vemos. Você não constrói em 3 dias, destrói o templo e constrói em 3 dias, cadê? Você não declara que é o Filho de Deus? Ele passou por 6 instâncias, 3 dos estágios ali, no julgamento judeu, realizado pelos judeus, um interrogatório ali informal, na casa de Anás, depois ele vai para Caifás, depois dentro dos membros do Sinédrio, ele recebe o veredito de condenação à morte e o leva para Roma. Os outros 3 estágios finais, ele é colocado diante de Pilatos. Pilatos pega Jesus, joga ele diante de Herodes. Herodes pega Jesus, joga de novo diante de Pilatos. E Pilatos, covardemente, lava suas mãos, entrega Barrabás pelo grito do povo e declara crucificação de Jesus. E eu fico olhando para esse texto e chega um tanto quanto, além de ser extremamente confrontador, mas chega a ser contraditório também, porque a gente começa a ver o justo juiz do juízo final. Imagina o grande dia. O justo juiz do juízo final, Cristo Jesus. Ele ali diante, sendo julgado pelos próprios homens, que um dia estarão diante do grande trono. Eles em silêncio, diante daqueles que um dia estarão diante dele. Porque, quer nós queiramos ou não, todos irão comparecer diante do trono de Deus. Todos nós. Todos nós iremos comparecer. Tanto que Filipenses 2, 5 a 11, diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a si mesmo igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a sua forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Verso seguinte diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, nos céus, na terra, debaixo da terra, os vivos e os mortos, os arrebatados, todos estarão confessando que somente Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse Jesus está nessa esfera da Páscoa, que é celebrada com chocolates, bebedinhos, feriados, por muitas pessoas. Nesse momento de sexta, sábado, domingo, eu não sei o que você fez, mas Jesus, que é o significado pelo qual nós estamos neste feriado, estava sendo julgado pelos homens.
e foi condenado à pior, a mais vergonhosa, a mais dolorosa e a mais humilhante morte, que é a morte de cruz. E aí nós olhamos o verso 33 do capítulo 27, a gente começa a ver os sofrimentos intensos que Jesus enfrentara, depois que a sua sentença foi ali definida como crucificação. E a gente vê que, conforme a Bíblia nos diz aqui, ele foi conduzido ali para fora da cidade, no local, e ele teve que carregar a sua cruz. Agora eu fico imaginando, querido, porque era comum naquela época, o criminoso sentenciado à crucificação, ele precisava carregar a cruz do lugar onde ele foi sentenciado até o lugar onde ele seria crucificado. Via de regra, dentro do contexto daquela época, era cerca de 1,5 km. A gente vê muitas imagens de Jesus carregando, né, a cruz. A gente vê muitas vezes aquela parte completa da cruz mesmo, a cruz completa. Mas via de regra eles carregavam aquela parte no meio, onde os braços ficavam, que é a parte do patíbulo da cruz. Aquela parte pesava cerca de 50 quilos. Agora imagine só, toda a cruz era uma média de 136 a 140 quilos. Agora imagina só, Jesus depois de ser julgado a madrugada inteira, daqui para lá, de cá para lá, sofreu o que ele sofreu, que nós vamos ver um pouco do que ele sofreu no seu físico. Depois de passar por tudo isso, ele tem que carregar uma cruz que tem um peso aproximado de 50 quilos, com o corpo esfacelado, emocionalmente altamente fragilizado, já tinha passado no Getsemane suor como gotas de sangue, de tamanha pressão emocional. E esse homem fragilizado emocionalmente, esse homem dilacerado fisicamente, precisou carregar aquela cruz, que via de regra não deveria ser dele, mas deveria ser minha e sua. Nós sim somos os pecadores. Nós sim somos aqueles que teríamos que pagar o preço, mas ele se fez pecado por nós. Ele tomou a sua cruz e carregou, tanto que ele não conseguiu e precisou de Simão, um homem vir e ajudá-lo no meio do percurso, porque ele não tinha forças físicas. E não acha que Jesus, naquele momento, ele era 100% Deus homem, ele carregava na essência, a essência humana, como a minha e a sua. A dor, ele sentia dor, a sede, ele sentia sede, ele sentia sono, ele sentia tristeza, ele sentia as mesmas coisas. Ele não tinha nada diferente humanamente falando, não, aliviou porque era Deus. Não, ele era o homem em sua completude. Então, eu e você podemos nos colocar no lugar dele, madrugada sem dormir, sendo julgado, ouvindo tanto insulto. E eu fico pensando nas pessoas que ele mesmo criou, e ele mesmo formou, ouvindo tantas aberrações e guardando silêncio, apanhando, tomando açoites, coroa de espinho, pauladas, cuspe, tapa, murro. E ainda tinha que, como um ato de declarar a sua culpa, um Jesus que não era culpado, carregar a cruz. Porque a cruz, esse carregar da cruz, não era só para o cara, era para falar assim, esse camarada vai declarar para todo mundo que ele é culpado, carrega. Era uma declaração pública, de que ele de fato era um criminoso, e ele mesmo não sendo se fez. E aí ele recebe uma placa de insulto, como se puxasse outdoors e banners para ele, colocou essa placa dizendo, este é o rei dos judeus, aramaico, grego, latim, para todo mundo passar e chacotar, como fez mesmo com eles. Você vai ver que no momento de insulto, líder, ladrão, pessoa que está passando, todo mundo. E a placa foi uma decisão de se colocar justamente para que ele fosse ridicularizado. Ridicularizado. Este é o rei dos judeus.
Uma das coisas que me chama muita atenção, uma vez eu até citei sobre isso, sobre essa placa que o insultava, é que essa placa que era uma declaração de insulto, ela se tornou na verdade uma espécie de folheto evangelístico. Essa placa que diz lá: este é Jesus, o rei dos judeus. Os ladrões, dois lá, um direita e esquerda, começam insultando, mas depois um deles diz o quê? O que um dos ladrões diz? Lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele entende naquela placa que do lado dele havia um rei. Aquele homem, aquela placa que sequer era um insulto, se tornou um instrumento de salvação para aquele ladrão ao lado dele. Se tornou um instrumento de salvação, porque ali aquela placa anunciou que de fato Jesus era o rei. O que era sinal de insulto se transforma em uma declaração de salvação. E eu começo a perceber nesse texto, ou a perceber sobre esse contexto da crucificação, o quanto que o nosso Jesus, e eu quero que você receba isso no seu coração, no seu espírito, o quanto que o nosso Jesus, ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. O quanto que Jesus, ele é especialista em transformar aquilo que é cenário de lágrimas em festa. O quanto que ele é especialista em transformar aquilo que é vergonha em dor, em símbolo de vitória, em símbolo de celebração. O quanto que ele é especialista em fazer com aquilo que é injustiça se transforme em honra, porque Deus o exaltou. Ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. Eles colocam a placa para poder o denigrir, e Deus usa para poder salvar. Você pega a cruz, que é sinal de vergonha e dor, mas quando Jesus vence a morte, essa cruz se transforma em sinal de vitória, porque é pela cruz que nós somos salvos, é pela cruz que nós fomos reconectados com Deus e teremos a vida eterna para a glória de Deus Pai. Aquilo que era vergonha e dor é uma declaração hoje para nós que Jesus vive. Hoje ninguém tem vergonha de falar sobre a cruz, porque a cruz, ela anuncia a nossa libertação. O que era vergonha, o que era a morte, a crucificação, como Jesus transforma, hoje se tornou vida em abundância e vida eterna pela cruz. É pela cruz. Veja como ele faz em histórias. Vergonha e dor, celebração e vida. E eu quero declarar sobre vidas aqui. Sexta-feira começa o caos, Filho de Deus sendo crucificado, mas o domingo, a glória, porque Ele transforma realidades inalteráveis diante dos homens. Ele transforma cenários, Ele transforma situações. Deus falou ao meu coração quando eu estava lendo sobre isso, que Deus transforma situações desastrosas em milagres. E eu quero declarar isso como profético sobre vidas aqui nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. Deus vai transformar situações desastrosas em milagres da sua história. Deus vai transformar cenários inalteráveis aos olhos do humano. Mas morreu, acabou para quem? Ele vence a morte, Ele ressuscitou e vive está para todo sempre, e o Evangelho chegou até a nós. Acabou para quem? Deus vai mudar cenários sobre vidas aqui, que você diz, não tem mais jeito, acabou. Glória, e eu quero declarar de forma profética para algumas pessoas, e vai ter mudanças rápidas. Tem gente que está chorando hoje, e Deus está dizendo, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Tem gente que vai ser surpreendido com boa notícia. Glória, vai ser surpreendido com boa notícia. Vai chegar e diz, mas ontem estava um caos, mas hoje está um milagre. Ontem estava um caos, mas hoje o Senhor vem com o cumprimento da promessa.
Reia sobre. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa realidade. Eu creio que Deus vai liberar isso sobre vidas. Tem gente que está esperando. Passou um dia, passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias. Parece que nada aconteceu. Oh glória, pode não ter acontecido na terra, mas o reino espiritual está em movimento. O inferno que se prepare, ele veio, desce na sua morte, toma a chave da morte do inferno e ressuscita, trazendo um novo tempo, trazendo uma nova história, trazendo uma nova realidade. Eu quero convidar você a adorar Jesus por isso. Tome posse. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas levante das suas mãos e comece a declarar surpresas do céu sobre esse cenário aí agora. A gente está aprendendo sobre Davi, não está? Não está aprendendo sobre Davi? Chama esse menino lá, ó. Mas é um dia comum. Chama o Davi. Ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Hoje é um domingo comum, para muitas pessoas é um domingo comum, mas eu quero declarar que sobre vidas, hoje vai ser um domingo de resposta, hoje vai ser um domingo de salvação, hoje vai ser um domingo de surpresas do céu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem um anjo, senta na pedra, tem um anjo na pedra assim, você vai procurando dentro dos mortos, aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Se ele ressuscitou, celebre porque ele está vivo. Se ele venceu a morte, celebre porque ele pode curar a enfermidade. Se ele venceu a morte, celebre porque ele pode mudar de casamento. Se ele venceu a morte, celebre porque ele vai mudar cenários. Se prepare para testemunhar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Muita coisa que está acontecendo na sua vida, parece que é insulto, parece que é vergonha, né? Parece que vem trazer para a dor. Deixa eu dizer, Deus vai transformar aí. Deus vai transformar o cenário de dor em cenário de honra. Oh, aonde tem vergonha, onde vem a vergonha, o Senhor dá dupla honra. Jesus está dizendo para a pessoa, muita coisa está denunciando aí vergonha para você, mas Jesus está dizendo aqui através da crucificação, eu transformo aquilo que é vergonha em honra. Eu transformo aquilo que é cenário de morte, que as pessoas dizem, é morte, não, eu transformo em vida. Jesus está dizendo, não tem mais jeito para quem? Ele transforma cenários que não tem mais jeito para os homens, mas diz, tudo é possível ao que crê, porque o Deus que nós servimos, não tem no dicionário dele a palavra impossível, porque tudo é possível para Deus. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu creio. Espírito de Deus, pode ser viciado, transforma em pregador. Pode ser velho homem, transforma em nova criatura. Pode ser quem for, de sexta a domingo, cenário de vida muda. O Senhor muda assim, ó. Quem sabe esse é o final de semana de mudanças, de realidades proféticas sobre a sua vida. Espírito de Deus, você recebe isso no seu coração. Eu quero caminhar para o encerramento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, passa por gentileza. Leia comigo, vamos lá. Na crucificação, vamos ler juntos, 2, 3 e na crucificação. Ninguém aqui tem noção. Ninguém aqui. Verso 28 diz que teceram uma coroa de espinho. Já disse aqui no momento de ceia, 1,5 polegadas os espinhos, não é que a gente encosta em florzinha aí. Ai, furou meu dedo. Uma área altamente vascularizada que é a fronte, e bateram com caniço. Agonia física.
Verso 28 ao verso 32 diz que cuspiram, batiam-lhe na cabeça, os pregos perfuraram. Eu estava lendo um artigo científico publicado em 1986, de um jornal de Associação Médica Americana, falando sobre a morte física de Jesus. E ele aborda alguns detalhes técnicos que eu quero compartilhar aqui antes da gente caminhar para o encerramento desse processo de crucificação romana, à luz da palavra de Deus, a resposta junto. Que ele diz que antes do julgamento mencionado em Lucas 22, Jesus estava profundamente angustiado e suava sangue. Alguém já transpirou sangue? Suava sangue, um fenômeno raro conhecido como hematidrose. Sou muito bom nessas palavras, não. Hematidrose, associado a altos níveis de estresse. Já chegou esse nível de estresse? Depois do julgamento, Jesus foi brutalmente açoitado com um chicote de couro equipado com bolas de ferro e ossos pontiagudos, causando ferimentos graves e uma perda significativa de sangue, possivelmente levando a um estado de pré-choque. Após a flagelação, isso aí é um artigo traduzido, ele foi zombado e forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. Durante a crucificação, Jesus foi pregado à cruz, experimentando uma dor intensa e uma morte lenta e asfixiante, porque cada respiração era extremamente dolorosa, devido ao esforço necessário para levantar o corpo ferido e apoiá-lo nos pregos. Para cada respiração, 6 horas ele ficou preso no madeiro, de 9 da manhã até 3 da tarde, sol, teve um período de trevas, e ele, para cada respiração, tinha que forçar onde os pés estavam perfurados, para que pudesse abrir aqui espaço e ele receber ar nos seus pulmões. Cada respiração era extremamente dolorosa. As causas da morte por crucificação variavam, mas incluía choque hipovolêmico, isso mesmo, hipovolêmico, e asfixias por exaustão. Então, quando o Evangelho de João menciona que um soldado perfurou o lado de Jesus e saiu sangue e água, os cientistas explicam que isso indica derrames das pleuras e pericárdico, sintomas de insuficiência cardíaca aguda. Essa foi a dor que cientistas norte-americanos fizeram uma descrição sobre a crucificação. Jesus vivenciou. E tudo isso Ele fez por amor a mim e a você. Que cristianismo que nós estamos vivendo, hein? Peca, estou cansado, não vou. Não tem nada a ver não, depois eu peço perdão, vivo a vida de qualquer jeito. Mas não foi assim que Ele se suportou ou se comportou por mim e por você. E via de regra, não precisava de passar nada disso para ser quem é. Porque Jesus, Ele está desde a criação, Ele é o alfa e o ômega. Ele não deixaria de ser menos Deus, menos adorado ou menos satisfeito em si mesmo se não tivesse feito isso. Ele continuaria sendo pleno. Se estivesse quietinho lá no céu, está sendo adorado 24 horas. Mas Ele sofreu tudo isso e muito mais que nós não conseguimos dimensionar, por amor, para rasgar o véu, para poder a gente estar aqui, não é viajando, batendo cartão, mas adorando a Ele em espírito e em verdade, para a gente receber vida, e vida com abundância. Pode passar. Além da agonia, a Bíblia diz que Ele sofreu trevas extremas, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Você não vê compaixão por parte dos homens, nem pelo ladrão, nem pelos que passavam, nem pelos líderes religiosos, mas a natureza se torna uma escola para nós, porque a natureza se compadece do sofrimento do Filho de Deus, e o sol deixa de brilhar.
Quando Jesus nasce, a estrela brilha. Mas quando Jesus morre, o sol se escurece. O sol deixa de brilhar. Até a natureza se compadece. E muitas vezes eu fico pensando, nós vivemos uma vida sem importar com isso. Isso deve no mínimo gerar temor no nosso coração. Pecamos deliberadamente. Quando oramos, nós desprezamos a oração, desprezamos a leitura, desprezamos a casa de Deus, sendo que a natureza treme, se compadece. Ele suporta as trevas. Pode passar no próximo, nós vamos caminhar. Na crucificação ele suporta a zombaria. A zombaria dos homens. O texto diz: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. O texto diz no verso 41: e da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Os caras que conheciam a Torá, gente. Os caras que conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento de cabeça, que carregavam um título de religioso, de evangélico, de judeu, de judaísmo, trazendo para a nossa realidade. Insultavam. Eu fico pensando, talvez, quantos de nós estamos cegos diante dessa realidade? Quem sabe se eu e você estivéssemos lá, não se comportaríamos da mesma forma. Tão presos na religiosidade, na vidinha medíocre terrena, que não estamos vendo o que o Messias está fazendo, o reino de Deus está acontecendo. Ele suporta a zombaria. Ele suporta a zombaria. O que me chama a atenção é que mesmo Jesus ouvindo tantos insultos, desça da cruz. Se ele salvou todo mundo, então salva você mesmo. Você não destrói o templo e constrói em 3 dias, desça, aí nós vamos crer. Ele não se move. Jesus, ele não se move por causa da opinião das pessoas. Jesus não se move por causa do deboche, da crítica, do desprezo das pessoas, da zombaria dos homens. Ele não muda o seu amor por nós. Os homens criticando, ele continua amando. Os homens zombando, ele continua amando. Os homens não tendo tempo para orar, ele continua amando. Os homens não tendo tempo para ouvi-lo ou ler a palavra, ele continua nos amando. Continua amando, porque Jesus não se move pelo que os homens dizem, ele se move pelo que o Pai disse. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E que se abra um parênteses para o nosso coração, para você parar de deixar com que as palavras dos outros paralisem os projetos de Deus na sua vida. Jesus não parou o projeto do Pai por causa da fala dos outros. Você precisa ter sua convicção, a convicção da sua identidade em Cristo. Não importa se sua mãe falar algo contrário, se ela falar algo contrário, ou seu pai falou, alguém que te abandonou. O que prevalece é a minha identidade. Eu sou filho amado. Paremos de nos mover pelo que as pessoas dizem. Nós precisamos nos mover pelo que o céu diz. Eu sei, gente, que insulto, eu sei que deboche, eu sei que injustiça fere a nossa alma, mas Jesus nos ensina aqui a acolher na nossa alma não as palavras duras dos homens, mas a palavra doce daquele que nos criou, daquele que nos amou, daquele que nos escolheu. Seja essa a governar a sua vida todos os dias. Tanta gente, parei chamado, parei de fazer aqui porque fulano parou. Pare com isso. Olha o que ele suportou por mim e por você. O que guia a sua vida? É o que os outros falam, o que Deus te chamou para fazer. Se ele enfrentou zombaria, quem somos nós? Para não enfrentar injustiças, deboches, palavras, invenções, mentiras. Tanto que Jesus diz em Mateus 5 para os seus discípulos: se mentirem, disserem toda mentira contra vós, regozije, porque aconteceu assim com os profetas, aconteceu assim com o Filho de Deus. Mas não paralise, é para se regozijar e não paralisar. Ele recebe a zombaria, pode passar. Na crucificação ele recebe o que, gente? Leia comigo: o desamparo de Deus. Verso 46, por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito
que esse foi o momento mais terrível da crucificação. Porque todas as outras 6 palavras que Jesus diz da crucificação tem verbalização de vitória. Ele libera perdão sobre o ladrão, ele libera salvação sobre o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele libera perdão, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele libera cuidado, falando: olha aí, João, a tua mãe, filho, olha aí o teu filho, tua mãe, sei lá, essas 2 questões. Ou seja, cuida da Maria, João, e Maria cuida do João. Ele libera palavras de cuidado, ele libera palavras de salvação, ele libera palavras de perdão. Quando ele está na cruz, ele diz tetelestai, ele libera uma palavra de vitória. Quando ele entrega o seu espírito, que nós lemos, ele não entrega o seu espírito como um derrotado. Entrega tudo. Não, a Bíblia diz em alto brado, porque ele estava completando a obra. Agora aqui é o texto das 7 declarações dele, o texto que ele manifesta a mais dolorosa expressão é: Deus meu, por que me desamparado? Porque a maior dor que um homem, um filho pode vivenciar é da ausência divina. A maior dor que você pode vivenciar não tem física, não tem emocional, não tem relacional. A maior dor que eu e você podemos vivenciar nessa terra é a dor da ausência de Deus. E nesse momento houve a ausência de Deus por causa de quê? Quem sabe? Por causa dos nossos pecados. Foi o momento que ele recebeu os nossos pecados sobre ele. Deus santo não precisava, não poderia estar ali naquele momento, porque estava sobre ele os nossos pecados, a maior angústia. Então a presença de Deus sim é a maior necessidade da nossa vida. Você vê Davi não preocupa quando ele peca em perder o reino, ele não se preocupa em perder as posses. Qual que é a oração do Salmo 51? Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito. Nós estamos fadados a nada, ao fracasso, se nós não carregarmos a presença de Deus, valorizarmos a presença de Deus, nutrirmos a presença de Deus. Por isso que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Então diga comigo: a pior dor da vida é a dor da ausência de Deus. O céu só é céu por causa de quê? Da presença. Não é por causa das ruas de ouro, não. Não é por causa das ruas. O que adianta ter rua de ouro? Tem gente que tem um monte de trem de ouro. O que tem mansão? O céu só é o céu por causa da presença de Deus. E algo que me confronta é: o que eu vou fazer no céu? Sempre faço perguntas como: o que uma pessoa vai fazer no céu se ela não tem tempo e prazer de relacionar com Cristo na terra? O que vai fazer no céu? Se o céu, a diferença é a presença. Aí ele suporta o desamparo de Deus. Passa o último, por gentileza. E ele suporta o peso dos nossos pecados sobre o seu corpo. Ele foi moído e traspassado por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos escravizava, aquilo que nos levaria à condenação eterna, aquilo que Satanás lançou no coração de Adão e Eva no Éden, para corromper e destruir toda a humanidade. Aquilo Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus. Nós somos livres pelo sangue de Jesus, que nos reconectou ao Pai. E saiba nessa noite que há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para libertar vidas, para salvar vidas, para colocar de pé vidas nessa noite, porque o seu sangue é do Cordeiro Pascual, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos leva para a eternidade, para todo sempre. Se você é livre pelo sangue, celebre a vida, a libertação, a salvação, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.
suporta a agonia física. Jesus suporta as trevas, a zombaria, o desamparo de Deus, o peso dos nossos pecados. Só que a humilhação, por mais dolorosa que foi, vergonha e dor, durou um dia, morreu. A morte durou quantos dias? 3 dias. Mas a glória da ressurreição perdura mais de 2000 anos e perdurará para todo sempre, para todo sempre, porque Ele vive e a morte não pode o deter, porque Ele venceu a morte com a sua morte e ao terceiro dia ressuscitou. E por conta disso, pode passar, por conta disso, a morte e a ressurreição, Jesus conquistou a redenção da humanidade, quando Ele declarou tetelestai. Sabe o que significa? Está consumado. Diga comigo, está consumado. Diga comigo, está consumado. Sabe o que significa que está consumado? O preço foi pago, a missão foi cumprida. O filho, quando terminava de executar, o pai falava assim: faz isso, meu filho. Aí o filho pegava, fazia a tarefa. Aí ele chegava diante do pai. Depois que ele completava a tarefa, o que ele falava? Tetelestai, está feito, a missão está cumprida. Então quando ele dá o grito do tetelestai, ele está falando: pai, tudo que o Senhor me ordenou, eu completei. A obra que Ele começou, Ele completou. E a obra que Ele começa na sua vida não vai ficar pela metade. Ele é o Deus que faz a obra completa na nossa vida. Tetelestai, o resgate foi definitivo. A morte é dolorosa, a morte é vergonhosa, mas Ele conquista a nossa redenção. Pode passar, só tem mais 2. Oh Jesus, isso aí você tem que celebrar, porque a morte e a ressurreição, Jesus conquistou o quê? O livre acesso à presença de Deus. Oh glória a Deus, o livre acesso, porque o texto diz que Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento o véu do templo rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu que separava o santo do santíssimo, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano podia ter acesso para representar o povo, agora não, foi rasgado de alto a baixo. Todo aquele, através do sacrifício de Jesus, e tiver Jesus como seu Salvador, agora tem livre acesso ao céu. Sabe a boa notícia? Aí onde você está, você pode acessar a presença dele, lá no seu quarto, dentro do seu carro. Você pode estar andando na rua, no ônibus, e a presença de Deus está acessível, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Que preciosidade! E por fim, a redenção. E Jesus conquistou o quê? A vitória sobre a morte. No momento, 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Levante a sua mão direita. Qual a palavra que está escrita? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo.